Beleza? Seja bem-vindo para mais um vídeo, certo? Dessa vez aqui uma resoluçãozinha da questão 3 do capítulo 2 do livro do Griffiths, certo? E o problema diz o seguinte, ó: encontre o campo elétrico com a distância z acima de uma das extremidades de um segmento de linha reta L, né, como está demonstrado aqui na figura, e que tem uma distribuição linear de carga uniforme, de densidade lambda, né? Verifique se a sua fórmula é coerente com o que se espera, né? Com o que é de se esperar para o caso de Z muito maior que L, certo? Então, isso aí a gente vai analisar no final para ver se realmente faz sentido o que a gente encontrou, né? Então, note o seguinte, a gente tem um ponto P aqui, ó, a uma distância, a gente tem um ponto P aqui a uma distância Z de uma das extremidades, né? Note que eu poderia pegar um infinitésimo aqui dq, lembrando que como a gente tem uma densidade, né, linear aqui, uma densidade linear uniforme lambda, eu posso escrever dq como sendo lambda dx, né? Então eu posso escrever dq desse jeito. Então esse dq aqui, separadamente aqui, se a gente for utilizar, né, esquecer tudo que temos aqui por um momento, por um segundo, e analisar o infinitésimo de campo que esse ponto P sofre, aí a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Deixa eu só colocar aqui. Aí a gente vai poder fazer o seguinte, ó. Esse camarada que a gente está separando mais ou menos aqui, ele está a uma distância R, né, do nosso ponto P, certo? E note que esse infinitésimozinho causa infinitésimos, né? Eu esqueci de colocar aqui o D e o Dzinho aqui também. Vamos lá, causa infinitésimos campos, né, no ponto P. É como a gente poderia interpretar o problema, ok? Aí note o seguinte, ó, porque se eu tenho um infinitésimo resultante aqui DE, esse infinitésimo DE ele pode ser decomposto em outras componentes, que é o DE para perpendicular ao fio, né? Ou seja, ele está perpendicular aqui ao fio, e é o nosso DE aqui paralelo, né? Que é paralelo ao fio aqui. Ou poderíamos interpretar como sendo o nosso infinitésimo em Z e o nosso infinitésimo em X, certo? É uma forma da gente interpretar o problema aqui, ok? Aí note que eu separei um ângulo aqui, né? Então, como esse camarada que está perpendicular ao fio, ele é adjacente aqui ao nosso DR, a gente já sabe que pode sair uma relação com cosseno aqui e a outro, né, que é paralelo, pode sair, como é oposto ao ângulo, com uma relação com seno. Então a gente já pode escrever a nossa primeira relação aqui para a gente poder trabalhar, pessoal. Então nós temos o seguinte, ó, nossa primeira relação que nós estamos arranjando aqui é o seguinte, vou botar aqui em um sistema o que a gente está encontrando aqui, o que a gente está encontrando aqui. Nossa, ficou pequeno. Então a gente tem que DE perpendicular, ele pode ser igual a DE, que é um infinitésimo de campo elétrico, certo? Vezes o cosseno, né? Então o perpendicular se relaciona com o cosseno e o paralelo vai se relacionar aqui com o seno, tá, pessoal? Vai se relacionar com o seno de θ, ok? De modo que agora a gente pode descobrir aqui quem são esses camaradas, ou seja, a gente pode descobrir quem é o campo aqui na direção de Z, né? Como aqui é Z, então a gente pode descobrir, como aqui é Z, a gente pode descobrir o campo na direção de Z e o campo na direção de X aqui, né? Ou o campo perpendicular aqui e o campo paralelo, né, aqui, certo, pessoal? Então a gente pode dar essas duas pode descobrir aqui esses dois campos, né? Então, utilizando a primeira equação, vou separar aqui primeira equação e vou separar aqui segunda equação. Então, pegando aqui a primeira equação, né, ou seja, para a primeira equação, nós temos o seguinte, pessoal, para a primeira equação nós temos que DE perpendicular aqui é igual a DE resultante, que é mais ou menos 1 sobre 4 π epsilon, epsilon 0, né? dq sobre r quadrado, né? Ou seja, como é um infinitésimo dE, ele está se relacionando com dq, né? Que foi quem a gente separou aqui, não foi, pessoal? A gente separou esse dqzinho aqui e é ele que está separadamente interagindo com o ponto P aqui, né? De forma separada que a gente está utilizando essa interpretação, né? Vezes o cosseno, certo? Então, vezes o cosseno θ aqui, ó. Vezes o cosseno θ,
certo? O que é que nós podemos fazer? Descobrir quem é quem aqui. dq a gente já sabe reescrever ele como em função da densidade linear, certo? Então a gente vai ter aqui mais ou menos 1 sobre 4 π ε0, certo? Aí a gente vai ter lambda dx aqui, certo? Sobre o nosso r quadrado. Nosso r quadrado aqui, pessoal, vai ser justamente o nosso x quadrado mais z quadrado. Ah, como assim? Se a gente chegar aqui em cima, ó, e fazer aqui Pitágoras, a gente vai descobrir o seguinte, ó, que r quadrado vai ser igual ao z, o lado do z quadrado, mais esse ladozinho x aqui quadrado. Então, esse é o nosso R, certo? Então, vamos lá continuar a nossa resolução aqui. Opa, tá bugando aqui. E aí nós temos o seguinte, o cosseno, né? Vamos ver lá que é um cosseno. Cosseno é cateto adjacente aqui, ou seja, vai ser esse lado z, né, sobre a hipotenusa. Então, a gente vai ter que o nosso cosseno vai ser z sobre a hipotenusa. A hipotenusa é x quadrado, vai ser x quadrado mais z quadrado elevado a 1 sobre 2, certo? Perceba agora que a gente está na variável dx, né? Ou seja, nosso x é a nossa variável. Aí isso daqui, pessoal, vai ser igual ao seguinte, ó, 1 sobre 4 π ε0, certo? Aí note que esse produto aqui a gente conserva a base e multiplica os expoentes, né? Eu vou colocar já aqui, pessoal, ó, lambda, certo? Para fora aqui e z, que são tudo constante. Eu vou jogar uma integralzinha aqui, então esse campo perpendicular a gente já pode colocar nessa forma, né? Já que a gente já vai integrar. E aí a gente pode integrar aqui, pessoal, opa, a gente pode integrar aqui de 0 a L, que é o tamanho total do nosso fio, né? Nosso fio tem um tamanho L, então a gente vai integrar aqui de 0 a L, certo? Aí note que eu já estou jogando aqui o lambda, que é constante, e o z para fora, certo? Então vai ficar simplesmente o seguinte, pessoal, vai ficar 1 sobre x quadrado mais z quadrado, elevado aqui, conserva a base, somos expoentes. 1 meio mais 1 dá 3 meios, certo? Isso aqui na variável dx. Aí note que aqui a gente vai ter que fazer uma substituição trigonométrica, certo? E a substituição trigonométrica que a gente vai fazer aqui, pessoal, vai ser o seguinte, a gente vai chamar tangente do ângulo θ igual a, quem é a tangente? Vamos ver lá a tangente? A tangente vai ser x sobre z, né? Então nossa tangente é x sobre z, de modo que a gente pode escrever x então como sendo a z tangente θ, né? Portanto, a derivada em relação a θ vai ser, ou seja, dx aqui vai ser igual a z secante quadrado de θ dθ, né? Então nós temos isso aí. Então agora a gente pode pegar isso tudo aqui e fazer as nossas substituições aqui. Então a gente vai ter que, vamos botar aqui, paralelo, ou z, né, na direção z, tanto faz, vai ser igual a lambda z sobre 4π ε0, certo? Integral, vou integrar indefinidamente agora, tá, pessoal? Vou integrar indefinidamente. E aí a gente vai ter o seguinte, dx agora é z secante, então a gente vai ter z secante quadrado θ, certo? dθ. Eu vou colocar logo em... Vamos fazer passo a passo, né? Para não se perder. Então, a gente vai ter aqui dentro z quadrado tangente de θ quadrado mais z quadrado, certo? Elevado a 3 meios, certo? E aí, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Lambda z sobre 4π ε0, certo? Integral aqui indefinida. Aí note, pessoal, posso colocar esse z quadrado aqui em evidência, né? Aí como tá 3 meios aqui, corta o 2 e fica 3. Então a gente vai ter aqui z sobre z ao cubo. Note que esse z aqui vai multiplicar aqui dentro, que vai ficar z quadrado sobre z ao cubo, né? E aí a gente resolve isso depois. Aí a gente vai ficar com secante quadrado θ dθ, certo? Sobre... Aí note que vai ficar tangente mais 1. Tangente quadrado mais 1. Tangente quadrado mais 1 é secante quadrado, só que como está elevado a 3 meios, vai ficar só secante ao cubo
de θ, certo? Isso daqui vai nos fornecer o seguinte, pessoal, vai ficar lambda z sobre 4π epsilon 0z, certo? Ah, mas por que z? Porque esse z vai sobrar aqui, né? A gente vai ficar com z quadrado, certo? Ou seja, eu vou cortar ele aqui, aí a gente vai ficar com z quadrado aqui, aí vai sobrar um z, boto para fora porque é constante. Opa, tirar dali de cima. Jogo para fora porque é constante, né? E aí a gente vai ficar apenas com a integral aqui indefinida do inverso da secante, né? Porque vai sobrar uma secante aqui. E o inverso da secante é o cosseno de θ de θ. Ah, beleza. Então agora está resolvido, não tá? Porque a gente pode fazer que isso daqui vai ser igual a epsilon aqui, ou lambda, 4π epsilon 0z, 4π epsilon 0 z aqui, certo? O integral do cosseno é o seno de θ, e agora a gente pode voltar para a nossa variável x, que vai dar isso daqui, né? 4π epsilon 0, certo? Z. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa, então nosso cateto oposto é x sobre hipotenusa, a gente já sabe quem é, então vai ficar isso tudo aqui, então vai ser cateto oposto x sobre a hipotenusa, que é x quadrado mais z quadrado, certo? Isso tudo é elevado a 1 meio, definido aqui, pessoal, de 0 a L, certo? Que foi o que a gente definiu, né? A nossa integralzinha aqui, de 0 a L. Beleza. Quando a gente substitui aqui, pessoal, a gente vai obter o seguinte, ó, que E paralelo vai ser igual, substituindo em 0 vai dar 0, né? E substituindo em L a gente vai ter lambda 4π epsilon 0z, né? Vezes aqui L vezes, tá assim, L, né? L quadrado mais z quadrado elevado a 1 sobre 2. Então, esse é o nosso resultado para a componente que é perpendicular ao fio, certo? Ou seja, na direção z. Agora a gente vai descobrir para a componente, pessoal, aqui paralela, certo? Ou seja, deixa eu só copiar aqui essa equaçãozinha. E aí, para a equação 2, temos o seguinte aqui, pessoal. Para 2, ó, deixa eu jogar aqui a nossa equação. Então, a gente pode fazer o seguinte aqui, né, pessoal? Ó, podemos fazer DE paralelo, né? DE paralelo aqui é igual a 1 4π epsilon 0, certo? Aí a gente vai ter aqui integral novamente de 0 a L do nosso infinitésimo dq, certo? Opa, deixa eu só colocar aqui, eu já estava pulando o passo, pessoal. Vamos botar aqui dq sobre r quadrado vezes o seno de θ, certo? E aí, como eu vou integrar, eu já vou colocar aqui o nosso E paralelo, 1 sobre 4π epsilon 0. Note o seguinte, pessoal, como eu vou reescrever dq em função da densidade linear, eu já vou colocar aqui a densidade linear aqui, certo? E aí eu vou fazer agora o seguinte, pessoal, vamos reescrever devagarzinho aqui para a gente não se perder. E aí a gente vai ter aqui, ó, vezes o seno. O seno, a gente já sabe que é um seno, né? Que é x sobre a hipotenusa. Então, vamos escrever logo na forma integral. Então, vai ficar o seguinte, vai ficar a integral aqui de 0 a L, certo? De x sobre, aí vai ficar x quadrado mais z quadrado elevado a 3 sobre 2, certo? Que a gente vai multiplicar o R é x quadrado mais z quadrado, e isso a gente vai conservar a base e multiplicar pela hipotenusa, né? Que é x quadrado mais z quadrado elevado a 1 meio, né? Que é a raiz. E aí, conserva a base, somos expoentes, a gente vai chegar da mesma forma que lá em cima a 3 meios, né? Isso aqui na variável x, tá? Lembrando que isso aqui é um x, está parecendo lambda, né? Mas isso aqui é x, certo? Então, note que eu posso fazer a mesma substituição trigonométrica aqui, a gente pode chamar novamente a tangente de θ igual a x sobre z, certo? De modo que x vai ser igual a z tangente de θ, de modo que a derivada aqui em relação a θ vai ter que ser z secante quadrado θ
dθ, certo? De modo que a gente vai pegar isso tudo agora e substituir aí e resolver nosso problema, ok? Então a gente tem o seguinte, pessoal, ó, vai ficar E paralelo é igual a lambda sobre 4 π ε0, certo? Aí a gente vai fazer a substituição aqui, eu vou integrar indefinidamente, e aí nós temos que x é z, e note que dx também tem z, então eu vou botar logo z quadrado aqui, certo? Z tangente vezes secante quadrado de θ dθ, certo? Isso tudo aqui, pessoal, sobre o seguinte, ó. Nós vamos ter, lembra que sobra um z ao cubo? Eu vou colocar logo z ao cubo aqui, pessoal, ó. Z ao cubo aqui, certo? E já vou colocar aqui que vai ficar tangente quadrado de θ mais 1. Não é isso que vai acontecer? Isso tudo elevado a 3 sobre 2. O que é que vai acontecer depois daqui? A gente vai ter lambda, certo? 4π ε0. E aí a gente vai ter novamente aqui, ó, z quadrado sobre z ao cubo, vai sobrar um z, eu vou colocar ele aqui em cima inverso, certo? Integral indefinida aqui de quê? Note que tangente quadrado mais 1 dá secante quadrado, vai ficar secante ao cubo, né? Secante ao cubo com secante quadrado corta, então a gente vai ter mais ou menos isso aqui, pessoal, ó, tangente de θ sobre secante de θ dθ. Aí note o seguinte, tangente é seno sobre cosseno e secante é 1 sobre cosseno. Conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, vai sobrar seno. Então a gente vai ter que isso daqui, pessoal, vai dar lambda z inverso sobre 4π ε0, certo? Integral aqui de seno de θ dθ, certo? Então a gente vai ter isso daqui. Então, fazendo a integral do seno, a gente tem que a integral do seno é o cosseno, certo? Deixa eu ver só se eu integrei certo lá em cima, que às vezes eu acabo me passando. Eu tinha cosseno, isso, cheguei no seno. Então, aqui é a integral do seno, a gente vai chegar no cosseno, né? Então, no menos cosseno, né? Então, a gente vai ter o seguinte, E paralelo vai ser igual a 4π ε0, certo? Sobre z aqui, eu coloquei inverso, vou colocar ele normal agora, vezes menos cosseno, certo? Vou colocar logo menos aqui na frente, ó. Que faz sentido, né? Já que o nosso vetorzinho x, ele está apontando para o lado, né? Geralmente a gente coloca adota um sentido negativo. Então a gente tem o cosseno aqui, cosseno de θ, não é isso? A gente vai voltar para a variável, certo? Voltando para a variável, a gente vai ter isso daqui, né? 4π ε0, z, certo? E o cosseno vai ser z. Vou colocar aqui, pessoal, ó. Vamos colocar assim. Z sobre a hipotenusa, né? Que é o cateto adjacente. Então vai ficar z. Vou nem olhar lá, que eu já sei que é o z. Se o outro for o x, esse tem que ser o z. Então vai ficar x quadrado mais z quadrado elevado a 1 sobre 2. E definido aqui de 0 a L, certo? Beleza, o que é que eu posso fazer agora? Apenas definir. Perceba que esse z aqui ele corta, né, pessoal? Ó, eu posso cortar aqui esse z aqui, né? E aí a gente vai ter o seguinte, ó, vai ficar com E, botar mais para cá, para o lado, E paralelo é igual a lambda 4π ε0, um sinalzinho negativo aqui, de 1 sobre x quadrado mais z quadrado, certo? Elevado a 1 sobre 2 aqui. E aí a gente define de L, de 0 a L, né? Que isso daqui vai ser igual a... Definido em 0, a gente vai ter mais ou menos o seguinte, pessoal. Vai ficar π aqui, 4π ε0, certo? Aí vai ficar o seguinte, pessoal, ó, vamos lá. Vamos ter o seguinte. Vou passar esse sinal para dentro. Mas como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte aqui, pessoal, ó. Definido em 0, a gente vai ter 1 sobre z. Então, vou colocar ele aqui positivo, 1 sobre z, certo? Menos. E aí, a gente vai ter aqui definido em L. Definido em L, a gente vai ter, olha só,
isso daqui, ó. A gente vai ter isso daqui, pessoal. Vai ficar 1 sobre L quadrado mais Z quadrado elevado a 1 sobre 2, certo? Então, a gente vai ter isso daqui como resultado, pessoal. Pessoal, nós temos o seguinte, nós temos que o campo total vai ser o seguinte. O nosso campo total vai ser, vamos abrir aqui um parêntese, né? E nós temos aqui, ó, 1 sobre, opa, vamos fazer o seguinte, botar aqui lambda sobre 4 π epsilon 0, certo? Vou abrir aqui um colchete. E aí a gente vai ter o seguinte, pessoal, na direção x, né, que foi o que a gente descobriu paralelo, a gente vai ter o seguinte, vai ficar 1 sobre z menos 1 sobre L quadrado mais Z quadrado, todo mundo elevado a 1 sobre 2 aqui, né? Fechar aqui o parênteses, isso aqui na direção I, que é na direção X, mais, e aí a gente vai ter o que a gente encontrou lá em cima. O que a gente encontrou aqui em cima foi isso, só vou dar um copinho cola e jogar lá embaixo. Então o que a gente encontrou foi isso aqui, copiar, colar. Vamos lá, copiar e cola lá embaixo. Então nós temos aqui, ó, copiei e colei aqui, certo? Na direção J, certo? Então vou botar assim também, bonitinho. Na direção J, ou melhor, na direção K, certo? Que é na direção de Z. Ok? Então esse é o nosso resultado. Aí a questão pede o seguinte, olha só. A questão pede o seguinte. Vamos voltar aqui a questão e entender o que é que ela está pedindo, ó. Ela pede para a gente verificar aqui, ó, para Z muito maior que L. Se para Z é muito maior que L, o que é que acontece aí com o nosso resultado, com o nosso campo total? Opa, deu uma bugadinha. O que é que acontece com o nosso campo total para Z muito maior que L? Então, para Z muito maior que L, o que é que nós vamos ter? Para Z muito maior que L, ó, olhando para cá, pessoal, para a nossa componente que está na direção I, eu posso colocar aqui Z em evidência, né? Então, colocando aqui no denominador, esse denominador vai passar a ser o seguinte. Vou colocar ele em evidência, certo? Aí eu vou ter aqui L quadrado sobre Z quadrado mais 1, né? De modo que a gente pode, esse termo aqui vai ser desprezível, ou seja, isso aqui a gente vai colocar ele tendendo aqui a zero, certo? E vai sobrar apenas Z. Então, no denominador, vamos ter Z. Então, esse termo aqui vai passar a ser o que, pessoal? Vai passar a ser 1 sobre Z. 1 sobre Z menos 1 sobre Z é zero. Então, essa componente já vai embora. Se a gente fizer o mesmo aqui para na direção K, o que é que nós vamos ter no denominador? No denominador, nós vamos ter aqui o seguinte. Vou colocar Z em evidência, então vai ficar Z, certo? A gente vai ter L quadrado sobre Z quadrado aqui, mais 1, certo? Elevado a 1 sobre 2, de modo que isso daqui também a gente vai fazer tender a zero, vai ser desprezível, e a gente vai ter apenas Z, certo? Então, aqui no denominador a gente também só vai ter Z, o que nos leva a o seguinte, dizer que o campo total, certo, vai ser igual a lambda 4 π epsilon 0, certo? E aí a gente vai ter o seguinte, opa, eu esqueci de um termozinho aqui embaixo. Ó, pessoal, nós temos um Z aqui, certo? Eu acabei esquecendo de colocar ele aqui. Então, nós temos um Z aqui multiplicando, certo? Nós temos aqui um Z multiplicando aqui, certo, pessoal? Vou colocar ele aqui em cima, na forma inversa, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, vai ficar L sobre Z quadrado, certo? Então, esse é o nosso campo total. O que vai sobrar vai ser só na componente K, certo? Ou seja, na direção Z, né? Então, a gente vai ter exatamente isso, pessoal. Vai sobrar o Z lá embaixo, sobrando o Z a gente multiplica com esse Z que eu botei inverso em cima, vai ficar Z quadrado embaixo e L aqui em cima, certo? Então, esse daqui é o nosso resultado, pessoal. Note uma coisa interessante. Lembra lá que eu escrevi de que sendo igual a lambda, que é a densidade linear dl, certo? De modo que se eu integrar os dois lados, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que Q é igual, né, vou colocar um Lzinho aqui minúsculo, e a gente poderia integrar e fazer o seguinte, de 0 a L, que é o comprimento total, mais ou menos,
lambda, que é uma constante, dl, certo? Integrando isso daqui, a gente teria lambda Lzão, certo? Então, pegando esse resultado aqui, eu vou ter que isso daqui, ó, o campo, ele pode ser igual a 1 sobre 4 π ε0, certo? E aí eu posso substituir lambda L agora por Q, certo? Q sobre Z quadrado. Então, note que o nosso campo aqui, ó, ele vai se comportar, para Z muito maior que L, ele vai se comportar como sendo uma carga pontual, né? Que é essa definição aqui que a gente tem para campo elétrico para uma carga pontual. Então, note que para Z muito maior que L, o nosso fio, a nossa distribuição de carga, ela pode se comportar como ponto, como uma carga, né, pontual, certo? O que faz sentido, né? Conforme a gente vai se afastando da distribuição de carga, certo? Então, esse foi mais um vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Já curte, comenta, compartilha e até a próxima, galera. Valeu!